Olá, boa tarde. Mais uma vez estaremos aqui dando continuidade a esse trabalho maravilhoso, esse projeto maravilhoso da telemedicina. E, em primeiro lugar, queria agradecer ao doutor Alexandre Taleb, a Kenny, a toda a equipe que está aqui presente, nos assistindo, dando condições para levar essas informações até vocês. O assunto de hoje é um tema que ele aparentemente parece ser bastante conhecido, mas nós temos muita novidade e precisamos rever bastante conceitos e todos os mecanismos de defesa, todos os mecanismos que estejam diretamente ligados à oxigenoterapia. A oxigenoterapia é um assunto que deve ser muito discutido em qualquer unidade, porque a gente tem que respeitar muito a prescrição médica, a gente tem que respeitar muito esta medicação, é um remédio, né? A gente tem que conhecer bem, porque se utilizá-lo da maneira inadequada, você pode levar uma toxicidade por liberação de radicais livres e outras complicações mais. Temos que fazer da melhor maneira e da forma correta, né? Então vamos lá. O oxigênio é um gás inodoro, insípido, transparente, pesa muito pouco, né? Menor do que o ar. Alimenta a combustão, é muito perigoso, evita qualquer tipo de contato onde tiver cilindro de oxigênio, nada de estar próximo à rede elétrica, nada de estar próximo à fiação, muito cuidado com esse oxigênio, que ele é um combustível, né? Faz parte do alimento da combustão. Necessita de um fluxômetro e um regulador de pressão para ser liberado. Onde houver oxigênio que está dentro de um cilindro, precisa de um fluxômetro, que é esse equipamento onde a gente vai, cadê ele aqui? Esse equipamento onde você vai precisar controlar a regulagem de quantos litros por minuto você vai estar utilizando, conforme uma prescrição médica pré-estabelecida, de acordo com uma indicação correta, tá? Baseado e fundamentado com uma gasometria, exames, né, se necessários. E também pode ser utilizado através de cilindros, né, de oxigênio. Você tem cilindro de oxigênio de 10 milicúbico, 5, tá bom? De 1000, vamos botar aqui. Quanto às indicações da oxigenoterapia, a primeira é a hipoxemia aguda, né? O paciente apresenta uma cianose, apresenta uma extremidade arroxeada, tá taquicárdico, tá dispneico, queixa de falta de ar, relatado pelo próprio paciente, e na gasometria vem o PO2 abaixo de 55 milímetros de mercúrio, então o paciente precisa de um suplemento de oxigênio. Se for abaixo de 55, aí nesse caso, com uma deficiência muito elevada, precisa de uma intubação orotraqueal. Mas se for uma hipoxemia aguda apenas, que possa ser controlado com o início de uma oxigenoterapia através de catéter ou máscara, aí a gente vai observar depois de alguns minutos, através da gasometria, se houve melhora ou não, ok? Uma hipoxemia crônica também, em algumas situações estaremos mostrando na frente, quando que a gente indica a oxigenoterapia, principalmente para pacientes que fazem uso de oxigenoterapia domiciliar, né, que faz uso de home care, diminuir carga de trabalho imposta pela hipóxia, né, ao sistema cardiorrespiratório. Então, na falta de oxigênio, o sistema cardiorrespiratório tenta fazer o que? Uma compensação, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a sobrecarga, essa sobrecarga músculo cardíaco pode trazer arritmias, pode trazer outros distúrbios e piorar ainda mais o quadro funcional. E, em casos de infarto agudo do miocárdio também, onde você tem uma isquemia significativa, você precisa de ter uma reposição desse oxigênio. Na falta de oxigênio, por conta de uma isquemia, você tem uma morte do tecido. Então o tecido é um músculo, ele não pode ficar sem oxigênio por mais do que alguns instantes, né? A recuperação também pós-anestésicos é extremamente importante, justamente pelos efeitos que o efeito da anestesia provoca. É importante você ter como rotina na sua unidade, onde quer que você trabalhe, sempre a segurança de que não vai haver falta de oxigênio, tá? Que seja por catéter, que seja por máscara, tenda aberta, que seja através de uma máscara de Venturi, uma própria ventilação não invasiva. Insuficiência respiratória crônica e que foi agotizado, também nós temos algumas situações especiais. Nós temos aqueles pacientes que fazem uso cronicamente e por uma situação infecciosa, acaba ele não tendo reserva suficiente para responder aquele momento agudo e acaba havendo o quê? Uma descompensação ventilatória e também na oxigenação. Tá bom? O oxigênio ele é um remédio. E por ser um remédio, ele tem que obedecer uma prescrição médica. Você não pode apenas, o paciente relata que sente falta de ar e você lá e dá oxigênio para ele. Não é assim.
vocês vão ver que as coisas é bem diferente. Temos que respeitar cada prescrição, cada paciente, cada indicação. A quantidade de oxigênio é extremamente importante. Não pode ser, estou com muita falta de ar, então aumenta o oxigênio. Não, nada disso. Você tem que ter baseamento na gasometria, informações através de exames, através de uma monitorização. Então, comece com doses baixas e aos poucos, se necessário, você vai levando, juntamente com a equipe médica, com a equipe da enfermagem, com a equipe da fisioterapia, com toda a equipe que esteja participando deste momento. O tempo de utilização do oxigênio, realmente, de rotina. Nós temos alguns exames que são feitos de rotina diária, e alguns levam até um tempo maior. Em hospitais particulares, às vezes, o raio-x é feito a cada 2 dias, ou mais de uma vez, se necessário, para fins de diagnóstico ou resolução de um diagnóstico que foi identificado. Em algumas situações especiais, é necessário fazer mais de uma vez, né, com justificativa no prontuário, ok? O tempo de uso desse oxigênio vai depender muito de cada caso, né? É claro que a gente quer que seja o menor tempo possível para que o paciente resgate, se restabeleça, reverta a causa que gerou o distúrbio de oxigenação, que ele possa reassumir suas condições naturais. O equipamento em si vai depender também do tipo de indicação. Se for um paciente pós-operatório, cirurgia cardíaca, que tem uma série de comorbidade, complicações já persistentes e do ato cirúrgico também, se for necessário uma ventilação não invasiva, tudo bem, ele está recebendo um suporte de oxigênio, através de uma máscara, com uma pressão positiva, mas isso tem um fins em função de um quadro que foi realmente direcionado pela sua indicação. Mas às vezes é um paciente que é apenas eletivo e está respirando espontaneamente, está só no catéter, na unidade de terapia intensiva, e em alguns casos você pode utilizar até a própria máscara de tenda aberta, ou macronebulizador também. Então, assim, vai depender da indicação e da rotina da unidade. Lembram disso? Cuidado, o processo tem que ser seguido por todos. A rotina da unidade, ela tem que ser seguida por todos. Não pode fazer de um jeito, outro pode fazer de outro, assim não funciona. Você tem que ter uma rotina, ok? Quanto aos modelos, né, de equipamentos, nós temos aqui válvula redutora, que é essa aqui, e nós temos aqui o fluxômetro, ok? Aqui nós temos fluxômetro de ar comprimido e fluxômetro de oxigênio. Esse aqui é um suporte de cilindro de oxigênio, que também você pode estar utilizando para nebulizador. Esse nebulizador, ele é de 500 ml, né? Ele tem um reservatório de 500 ml, ele tem uma traqueia corrugada, onde você dá condições de permitir uma condição maior de oxigênio, né? Aqui você tem modelo de cilindro de oxigênio, tá? Esse cilindro de oxigênio é importante você saber como você calcula o tempo de uso desse oxigênio, calcula o tempo de permanência, se esse paciente vai ficar, por exemplo, eu tenho um cilindro de oxigênio de 10 milicúbicos, um exemplo. Vamos arredondar para 10 mil litros de oxigênio. 10 mil litros de oxigênio, se é um paciente que usa um catéter a 2 litros contínuo, você vai ter aqui 500 litros de oxigênio. Por quê? Porque a cada minuto você tem 2 litros de oxigênio por minuto. Então, se você usa 5 mil, que é o do cilindro, né, porque está usando 2 litros por minuto, então você vai ter 5 mil litros. Esses 5 mil litros, se você quiser utilizar por 60 minutos, você vai ter que dividir por 60. E esse valor, depois, se você quiser, sabe, multiplicar por 24 horas, você também pode saber quanto de oxigênio você vai gastar por 24 horas. E qual a quantidade de horas você consegue ter no total de 10 milicúbicos. Então, esse tipo de cálculo é importante para você saber se eu tenho ainda condições de manter um oxigênio até o final de semana, ou se eu vou precisar comprar um outro cilindro, ter um cilindro de reserva, ou se a distância que eu vou de um local para o outro, lá tem um oxigênio, se não tem, eu tenho que levar, porque isso é muito comum em períodos de férias, períodos de feriado, algumas unidades não funcionam, né, para que você compre, então você tem que ter uma orientação, isso é muito bem feito pela equipe da Oxigênio, pela equipe do Home Care. Eles fazem um trabalho muito, muito elaborado com a família e com as equipes, tá? Okay. Nós temos aqui as fontes de oxigênio, né? Nós temos cilindro de oxigênio líquido, portátil, nós temos aqui concentrador de oxigênio, né? Tem um custo menor, né? Mas
em função disso, é um volume de oxigênio limitado e é de fácil manuseio. Claro que é um custo um pouco maior, né? O fluxo máximo limitado a 5 litros por minuto, necessita de energia elétrica para funcionar, a necessidade de um cilindro de oxigênio gasoso na falta de energia elétrica. Então, temos algumas condições para que você possa ter esse concentrador de oxigênio em sua casa. Okay? Se caso acontecer de você, por algum motivo, na sua região, faltar energia, você sempre antes tem que comunicar à empresa, né, a CELG, para que eles estejam cientes que naquela região, quando houver qualquer tipo de manutenção da rede de energia, eles têm que comunicar a você, tá? Porque isso é muito perigoso, é de alto risco. Você e sua casa não pode ficar sem energia se você precisa desse tipo de recurso, tá? São outros modelos de oxigenoterapia. Nós temos aqui o fluxômetro com reservatório menor, onde você tem uma máscara que ele permite você ter uma vedação maior. Aqui você tem um macronebulizador de 400 a 15 ml. Aqui você tem um sistema de aerossóis, né? Também é uma máscara mais fechada, com poucos orifícios de saída para evitar a reinalação. Aqui seria a traqueiazinha, que vai ser conectada ao sistema de aerossol. E aqui você pode ter tanto de ar comprimido quanto de oxigênio, tá bem? Nós temos ainda os nebulizadores e macronebulizadores. Os nebulizadores produzem névoa de medicamentos, broncodilatador, através de uso de oxigênio ou de ar comprimido. O macronebulizador é a utilização e ampliação que exige nebulização contínua. Quando a gente pensa em fazer algo durante várias horas, continuamente, a gente já pensa em macronebulizadores, utilizados em aplicações que exigem essa continuidade. Os macronebulizadores completo é composto de copo de 15 ml, como foi mostrado aqui, e traqueia e máscara. Essa máscara tem que estar sempre bem posicionada, sempre de maneira confortável, muito cuidado das lesões das regiões auriculares, para que você possa não ter uma perda de oxigênio sem uma funcionalidade, porque às vezes a máscara está fora da posição, você está gastando oxigênio, o paciente não está inalando o que deveria e, infelizmente, o resultado não é o esperado. Então, a gente precisa utilizar o recurso adequado, conforme a indicação correta. Eu tenho aqui um cateter de oxigênio, né, com 2 prongas. Aqui eu tenho um macronebulizador completo. E essa aqui é uma máscara tenda aberta, tá? Aqui eu tenho uma máscara com máscara de Ventura. Ela me dá algumas modelos, algumas peças coloridas que são oxigênios que vai ser fracionado. Você tem uma numeração. Essa numeração, juntamente com as cores, você vai permitir uma concentração X de oxigênio. Então, conforme a indicação, você já pode utilizar a própria cor e isso vai facilitar com que aquele oxigênio seja garantido. Aqui é a técnica, né? Você tem a máscara bem posicionada, aqui é um elástico para evitar uma isquemia, para evitar que isso incomode bastante. Você percebe que ela está bem acomodada, o tamanho da máscara também deve ser avaliado para que você possa ter um tamanho mais adequado ao seu paciente. A máscara facial é um dispositivo aberto, uma tenda aberta, de plástico que cobre o nariz e a boca. Fornece quantidade moderada de oxigênio conforme está prescrito. Né? Seu ponto básico é combater a hipoxemia. Então, quando se usa um suplemento de oxigênio, a gente quer melhorar a hipoxemia, mas ainda assim a causa tem que ser corrigida. Por exemplo, pode ser uma hipovolemia, o paciente pode estar com anemia, o paciente pode estar com uma baixa de hemoglobina, baixa de hematócrito, o paciente pode estar sangrando. Então, assim, a causa ainda existe, embora você está dando suplemento para evitar as consequências dessa diminuição do nível de oxigênio no sangue. A desvantagem é que é um desconforto, né? Porque retira a cada 2 horas, aí repousa um pouco, acumula de água na extensão, troca a cada 24 horas. Tem algumas unidades que você faz isso, você intercala um pouco no nebulizador, um pouco em respiração espontânea só no cateter, depois no nebulizador de novo. Outros locais já é de uso contínuo mesmo, tá? Aqui nós temos a máscara com reservatório de oxigênio, que é importante para que você possa ter uma garantia da concentração de oxigênio 100%.
Esse oxigênio na máscara, é importante o posicionamento do paciente. O paciente nessa posição de Foley, ele consegue aumentar o peak flow, ele consegue aumentar a capacidade pulmonar total, aumenta o volume residual, ele aumenta justamente a capacidade pulmonar total. Então ele tem uma força maior, tanto de inspirar quanto de exalar. Tá? Aqui a máscara mais fácil da gente visualizar, o tamanho perfeito de acordo com a criança, de acordo com o tamanho. Aqui a forma que está sendo posicionado corretamente. Catéter nasal de alto fluxo de oxigênio. Aqui você já tem um catéter nasal. Você vê que o diâmetro desse catéter ele é outro, né? Diferente desse. Então a gente tem um outro modelo de catéter nasal, mas com uma finalidade de alto fluxo. Aqui eu tenho a forma correta de você fixar a máscara siliconizada na face do paciente. Você vai utilizar essa forma de C para você fixar a máscara e nessa forma de E, os 3 dedos, para que você faça a elevação do queixo, tá? E com uma hiperextensão, sem que o paciente tenha risco de lesão de coluna cervical. Aqui a máscara, aqui seria uma bolsa válvula máscara. Eu tenho aqui a máscara, tenho aqui a válvula unidirecional, eu tenho aqui a bolsa e tenho aqui o reservatório. Bem, aqui fica mais fácil. Nessa válvula unidirecional, o fluxo só vai ter esse sentido, unidirecional. Aqui, em alguns sistemas de válvula, tem uma válvula de escape de alta pressão. Essa válvula de escape ela é necessária para se evitar um risco maior de barotrauma ou hiperdistensão. Aí, quando atinge essa pressão pré-estabelecida que você define, esse fluxo vai sair por aqui. Ao invés de ir para a traqueia, para a via aérea do paciente, vai vir para esse outro rumo, onde você não vai ter risco de lesão por aumento de pressão. Tá? Aqui ainda você tem, é importante você ter número 1, cor amarela, por que isso? Isso é para facilitar a identificação da mesma marca, dos mesmos modelos, para que na hora de montar, que eles são desmontados para fazer esterilização, isso acaba sumindo peça, você não sabe qual é o de quem. É uma sugestão que eu dou, utilizar equipamentos, evitar o máximo de modelos diferentes, porque são peças muito pequenas que, na sua dúvida, você acaba deixando de ter um equipamento funcionando adequadamente, tá? Então, essas cores e número é para que você não perca e possa ter uma condição mais segura. Bom, aqui também, azul, vermelho, só para você ver que isso aqui é compatível a esse outro modelo, Então, a gente, com isso, facilita na montagem desses equipamentos. Aqui é a mesma coisa, outra numeração número 3, vermelho, tá? A montagem são 6 modelos de ambu. Então, nesse caso, você tem 6 modelos. Então, você tem que ter uma montagem correta desses 6 modelos. Mas é somente com sugestão. Bem, durante o transporte desse oxigênio, que é necessário, a gente, a cada 100 ml de plasma, nós temos 0,3 ml de oxigênio. Por isso que, no momento que o paciente tem baixo plasma, tem o hematócrito muito baixo, o paciente precisa de reposição volêmica, ele vai ter também um prejuízo significativo na hipóxia, na concentração de oxigênio evoluindo para uma hipóxia. A hemoglobina também, para cada 100 ml de plasma, eu tenho 20 ml de oxigênio. Um paciente que tem hemoglobina baixa, ele vai precisar de oxigênio, né? Embora você tenha que resolver sempre a causa, correto? A pressão parcial de oxigênio é uma força que determina o grau na qual o PO2 se moverá de um compartimento ao outro. Isso é uma pressão parcial. Essa pressão que é necessária para que você tenha de um ponto ao outro. Tá? Saturação de oxigênio é a quantidade de oxigênio na hemoglobina, comparada à quantidade presente se a hemoglobina estivesse totalmente saturada. Tá? Então, é uma concentração de oxigênio ligada à hemoglobina. Concentração inspirada de oxigênio é FiO2 ou porcentagem de oxigênio. Tá? Nesse caso aqui, por definição, oferta de oxigênio é numa concentração superior da atmosfera, né, maior que 21%, para corrigir ou atenuar a deficiência de oxigênio ou hipoxemia. O objetivo é uma manutenção da oxigenação tecidual adequada com o mínimo de trabalho cardiopulmonar. Nesse caso, eu tenho a oxigenoterapia contínua,
paciente está com a PO2 menor que 55 milímetros de mercúrio e uma saturação menor que 88% em ar ambiente. Uma PO2 de 56 ou maior que 56 e menor que 59, ou saturação de 89%, na presença de sinais sugestivos de corpo pulmonar, ICC, eritrocitose. Tá? Eu tenho agora uma oxigenoterapia durante o exercício. O paciente está fazendo um esforço físico. A PO2 dele diminui, está menor que 55 milímetros, saturando 88 em ar ambiente. Quando você utiliza o exercício, você aumenta a tolerância ao exercício durante o dia de recuperação. Tá? E a oxigenoterapia noturna, que também é outro momento muito significativo que a gente tem que discutir com a equipe, quando estamos na fase REM, na fase de completo relaxamento, na fase de despertamento de sono, a gente precisa entender que a gente não utiliza todas as nossas unidades 100%, né? A gente vai utilizar apenas o necessário para nos manter a vida. Então é normal no período noturno a gente ter realmente uma queda da frequência respiratória, uma redução de volume corrente, volume de ar no pulmão. A gente tem uma redução também na circulação, uma redução também na concentração de oxigênio e outros fatores. Então, à noite, é muito comum a gente ouvir falar e realmente presenciar isso. Os pacientes relatam que passam mal à noite, a noite foi muito ruim, ficou sentindo falta de ar, teve que levantar a cabeceira para melhorar esse peak flow, aumentar esse volume de ar no pulmão a cada ciclo. E, além disso, teve que colocar oxigênio. Pode acontecer sim. Né? Nós temos aqui para oxigenoterapia noturna, o paciente tem uma PO2 menor que 55, ou saturação menor que 88 em ar ambiente, com corpo pulmonar, eritrócito, distúrbio físico, mental, hipóxia corrigida com suplementação de oxigênio. Então, o paciente tem que estar, nesses casos, bem monitorado. Né? Sinais de hipóxia. Sinais respiratórios, taquipneia, respiração laboriosa, o paciente tem retração intercostal, batimento de ácido no nariz, cianose de extremidades. Isso são sinais de hipóxia. Sinais cardíacos por baixa concentração de oxigênio, taquicardia precoce, bradicardia, hipotensão e parada cardíaca, pode evoluir. Sinais neurológicos, inquietação, confusão, prostração, convulsão e coma. Tá? Hipóxia severa, o paciente tem uma PO2 menor que 60. Isso significa, o normal é de 80 a 100. Você tem uma 90 a 100, né? Sempre acima de 80. Se você tem uma hipóxia severa menor que 60, você tem que estar, e tem a indicação de uma intubação orotraqueal. A hipoxemia, que é igual a PO2 menor que 80, já pode utilizar uma máscara, já pode utilizar um catéter em alguns casos, né? Esses valores sofrem particularidades se a pessoa for portadora de DPOC, ou se a mesma for idosa. Isso é verdade. A gente tem que saber fazer o cálculo de PO2 ideal. Você tem que 100 menos a idade dividido por 3. Você tem esse outro cálculo que é a PO2 normal de 104,2 menos 0,27 vezes a idade. Isso também é muito fácil. Sinais e sintomas de hipoxemia. Manifestações nervosas, convulsão, agitação. Isso a gente vê em vários momentos, né? Manifestação cardíaca, taquicardia, arritmia. Manifestação respiratória, dispneia, taquipneia, tá? Sinais e sintomas de hipoxemia, gasometria arterial, PO2 menor que 80, manifestação cutânea, cianose de extremidade, aparelho cardiovascular, débito cardíaco, arritmia, pressão arterial pulmonar, cianose, isquemia, disfunção orgânica, acidose metabólica, lática. Isso tudo são reações que a gente visivelmente observa esses sintomas, né? Fisiopatologia da hipoxemia. A membrana alvéolo capilar, congestão, edema agudo do pulmão. Você tem um aumento da pressão hidrostática no alvéolo. Você tem que retirar esse líquido de dentro do alvéolo para o extra-alveolar. O alvéolo e o capilar estão mais distantes na presença desse edema. Isso dificulta a difusão facilitada, dificulta a sua troca. Então você precisa utilizar meios para que essa troca gasosa ela aconteça de forma mais facilitada, né? Transporte de oxigênio, paciente anêmico, precisa de reposição volêmica, inabilidade da musculatura respiratória ou bloqueio neuromuscular, sistema nervoso central. Então você pode ter, em função de efeitos medicamentosos, o paciente ele ter uma apneia, ele não está em condições de reassumir a sua naturalidade da respiração, em função da doença de base ainda não ter sido resolvida. O paciente está sedado, precisa de bem monitorização para que esses níveis de oxigênio e PCO2 não sejam alterados.
né? E se for, você corrigi-los mais rapidamente. Eu tenho aqui agora outros modelos de equipamentos que a gente monitora essa hipoxemia também, que é utilizado com segurança. Exame clínico do paciente, isso sempre você tem que ter um exame clínico. Gasometria arterial de rotina, todos os convênios pagam, é necessário e fundamental esse exame. Oximetria de pulso também, aqui eu tenho alguns modelos mais práticos, né? São modelos que você pode utilizar durante um transporte, durante uma visita a um paciente, durante um consultório, e outros modelos multiparamétricos, quando você está numa unidade mais crítica, numa unidade que é onde você requer uma monitorização mais especializada. Aqui é a hipoxemia, você tem aqui o procedimento da coleta, né, a PO2 menor que 80 em ar ambiente. Você tem a hipoxemia, alguns efeitos respiratórios, aumento da ventilação, efeito cardiovascular, aumento da frequência cardíaca, aumento da resistência vascular periférica, hematológico, aumento de eritropoetina e hemoglobina, e os benefícios, aumentar a PO2, né? Malefício, aumento do trabalho respiratório, e quanto aqui os benefícios das respostas cardiovasculares, aumenta a relação ventilação-perfusão, aumenta a pressão parcial de oxigênio, aumenta a oferta de oxigênio, né? Isso aumenta muito a pressão da artéria pulmonar. Aqui você tem a melhora do transporte de oxigênio pelo aumento da eritropoetina, você tem aumento do TCARD, ok? E a forma de administrar o oxigênio? A quantidade de fração inspirada de oxigênio pode ofertar, de acordo com o que for prescrito, né? A fieldade liberada é fixa ou variável. E ofertado úmido e não é reinalado, né? Forma de ofertar o oxigênio umidificado em forma de névoa, como é o caso da macronebulização fluídica, secreção, e da micronebulização fluídica e administração de drogas. Você precisa compreender que em algumas situações o paciente ele tem uma tosse produtiva, eficaz, mas ele tem dificuldade de expectorar. Ela fica presa, ela fica aderida. Muitas vezes é por hidratação, tem que hidratar esse paciente para que a secreção fique melhor hidratada, e essa hidratação ela fluidificando melhor, o transporte mucociliar facilita esse transporte. Isso é muito bom. Isso facilita o paciente ter uma efetividade da tosse maior, ter uma resposta maior, até mesmo durante o exercício, ou até mesmo quando ele faz auto-higiene. Baixo fluxo não garante a fração inspirada de oxigênio. Baixo fluxo 2 litros de oxigênio, 3 litros, 4 litros são baixos fluxos, né? Oferece CO2 até 8 litros por minuto pelo fluxômetro através de cânula nasal ou pronga nasal, através de catéter nasal, catéter transtraqueal. Então a gente tem baixo fluxo para situações melhores para o paciente. A oferta de oxigênio e ventilação espontânea no CTI, na enfermaria ou em casa, usado tanto em traqueostomia como em não traqueostomizado. É o de menor custo, né, porque é mais barato, mais em conta, gasta menos oxigênio. O artefato escolhido para a oferta é o que oferece maior conforto e permitiu o movimento como o de se alimentar. Né? Você no cateter, você facilita uma alimentação, não interfere. Já uma máscara, isso tudo pode interferir um pouquinho aquele momento dele fazer uma refeição, uma alimentação, né? Isso mais se ele estiver dependente de oxigênio, porque aí se você tira a máscara, enquanto ele está comendo, ele tem que estar recebendo algum suplemento de oxigênio, que seja por catéter, né? A oferta de oxigênio deve ser a mínima possível para manter a saturação maior que 90%. E uma PO2 satisfatória. Então, sempre monitorar se realmente eu estou garantindo uma concentração de oxigênio e se realmente o paciente melhorou. Lembra dos sintomas e os sinais? O paciente, depois que você faz a reposição de oxigênio, o paciente tem que melhorar a cianose, ele tem que diminuir o desconforto respiratório, ele tem que diminuir o aumento do débito cardíaco, tem que diminuir o aumento da frequência cardíaca, da pressão, ele tem que melhorar um pouquinho a condição do nível de consciência, né? Diminuir a confusão. Então, esses sintomas você vai observar logo após alguns instantes, ok? Alto fluxo oferece mais de 15 litros de oxigênio, como é o caso do sistema de Venturi, né? Também catéter nasal, você vai utilizar entre 6 a 7 litros, mas os convênios, eles utilizam uma média de até 5 litros, né? Pelo menos a maioria deles. A vantagem é econômica e fácil aplicação. E a desvantagem é que nem sempre é tolerado pela criança, né? Que se movimenta muito, é muito ativa, né? Respiração bucal diminui a fração de oxigênio, facilidade de deslocamento do catéter,
não permite nebulização, necessidade de revezamento nas narinas a cada 8 horas. Esse é um detalhe fundamental. Você precisa estar fazendo revezamento de local onde você vai estar utilizando esse catéter, tá? Aqui é o modelo, olha, cânula nasal e pronga nasal, O2 varia de 22% a 45%. Aqui é a pronga nasal, como ele está sendo utilizado, bem posicionado, tá vendo? A gente tem que ter todo um cuidado para que o paciente possa se manter com esse equipamento. A vantagem é descartável, barato, fácil utilização e bem tolerável. A desvantagem é que desloca fácil a lesão da narina e é desconfortável. Aqui costuma sair com muita facilidade, está na posição. Então, sempre que a gente observar, sempre que a gente vê que isso aconteceu, temos que ir lá e fazer a modificação, fazer a correção. Catéter nasal ainda. Eu tenho aqui uma concentração de oxigênio de 22% a 45%. Aqui eu tenho um catéter nasal que foi introduzido, via naso, até aqui, até a úvula, a ponta do catéter, tá certo? Posicionado atrás da úvula. E aqui eu tenho o resto do complemento do catéter. A vantagem é que é descartável, barato e boa estabilidade. Desvantagem, ele pode provocar vômito, lesão na narina e é desconfortável. Algumas vezes você vai observar que o catéter nasal está até mesmo no mesmo lado da sonda nasointerral, que é muito perigoso, é muito arriscado, né? Evite, coloca um num lado, outro no outro, tá bom? Aqui eu tenho um paciente com traqueostomia, né? Ele está também fazendo uso de oxigênio. Aqui tem um caso muito interessante, apenas uma observação. Sempre a gente não pode utilizar um catéter com mais de 50% do diâmetro do raio da cânula. Se eu tenho uma cânula de número 7, eu vou multiplicá-lo por 2 e dividir menos 2. Eu multiplico por 2 e subtraio menos 2. Então, 7 vezes 2, 14. Menos 2 dá 12. Então, no máximo, eu vou usar uma sonda número 12. Tá? Porque se eu usar uma sonda 14 ou uma sonda 16, eu vou obstruir muito a luz, lumen dessa traqueostomia. Então, ao invés de eu estar ajudando, eu estou até piorando, dificultando a entrada e saída desse ar. Tá bem? Então, eu tenho que ter muito cuidado com o tamanho do diâmetro da sonda que eu vou colocar dentro da traqueostomia. Ah, mas não tem, é o que... Não, tem que encontrar uma certa. Então, não põe. Porque se você colocar, você vai ter problema. Tá? Aqui ainda alguns outros modelos, né, que varia, né, a concentração de oxigênio, outros modelos para que possa ser melhor facilitado, né, a sua utilização. A vantagem é que utilizar menos oxigênio gera menos desconforto por causa dos baixos fluxos. Então, para quem usa pouco oxigênio, ele já está numa condição bem mais favorável do que aquele que necessita e depende mais com oxigênio. Então, as vantagens são muitas mesmo. A máscara simples, essa máscara sempre tem vários orifícios. Esses orifícios são fundamentais para se evitar, são portas de expiração, para se evitar a reinalação. Então, você tem um oxigênio que varia de acordo com o diagnóstico, de acordo com o quadro clínico, tamanho da máscara, fluxo de oxigênio, escape de ar, padrão respiratório do paciente. Máscara simples ainda, você tem as vantagens, que é barata, rápida e fácil de ser colocada. E a desvantagem é removida para alimentação e bloqueio vômito no paciente inconsciente. Por isso que ela é transparente, para que você possa visualizar que alguma presença de líquidos ali tem, fluidos, né? Ok? Isso aqui é a foto da máscara simples, muito comum, muito utilizada nas unidades públicas e particulares também. O oxigênio agora que varia de 35% a 60%. Então, precisa agora, a vantagem é barata, rápida, de fácil a ser colocado. A desvantagem ainda que é removida para alimentação e bloqueio, as mesmas indicações e contraindicações. A máscara não reinalante, tá? FiO2 fixo ou variável, depende do fluxo de oxigênio do escape, fluxo de 6 a 10 litros de oxigênio impedindo o colapso da bolsa de O2, que varia de 55% a 70%. O fluxo é 3 vezes o volume minuto de oxigênio, impedindo o colapso da bolsa de oxigênio. FiO2 mais ou menos 100%. Tá? Máscara não reinalante ainda. Vantagem é barata, fácil sua utilização. E desvantagem removida para alimentação e bloqueio. São
Vantagens e desvantagens que são muito parecidas, né? Mas é por isso, justamente, que a gente tem que ter cuidado. Porque quando você utiliza uma máscara, essa máscara ela realmente está ficando bem posicionada? Ela realmente está respondendo à minha expectativa? O paciente está melhorando mesmo a saturação? Os sinais que foram identificados, presentes, quando ele estava com desconforto significativo, melhoraram? Eu preciso ter a certeza que isso está acontecendo para que eu não possa tomar outra medida. Porque às vezes o catéter não está dando essa condição. Aí você tem que utilizar uma máscara. Ainda se a máscara não está dando condições de manter um bom nível de oxigênio, uma boa remoção de CO2, aí você tem que passar por um outro momento, que é a intubação orotraqueal, suporte avançado. Então aqui eu tenho oxigênio que fixo, né, que varia de 24% a 50%. Então eu tenho aqui vários modelos de peças de cores, onde eu vou estar utilizando para cada tipo de concentração que eu espero garantir, né? A máscara de Venturi é o método mais confiável e preciso para uma administração de oxigênio, por meios não invasivos, né? A vantagem é que uma mistura o fluxo de oxigênio com o fluxo de alto e variável de área para produzir uma concentração de oxigênio constante. A desvantagem é que é baixa aceitação pelos pacientes. Eles não gostam muito, né? Aqui ainda é o modelo, ó, como é que se coloca a máscara de Venturi, ok? Muito bom, tá aqui o mesmo modelo, tá? Minha amiga, dá uma olhadinha aí, acho que eu apertei alguma coisa errada. Isso, ok? Então aqui nesse caso você tem uma concentração agora muito maior, mas num paciente com traqueostomia. Esse tipo de máscara aqui é um modelo de máscara muito comum para paciente traqueostomizado. Então ele tem um modelo anatômico para que você garanta uma acomodação, um acoplamento melhor. Então a indicação é a mesma, a concentração de oxigênio é a mesma, mas o modelo da máscara vai ser outro, tá? Aqui eu tenho vários orifícios para se evitar a reinalação. Aqui é uma máscara tenda aberta. Aqui é um sistema T, é um sistema onde você tem uma traqueia, onde pode estar ligada aqui, e aqui na traqueostomia do paciente, e aqui o ar vai ser exalado. A vantagem é que é uma umidificação extra, desvantagem que é alto risco de infecção, né? Eu manuseio com esses pacientes. Aqui eu tenho do nebulizador de arrastamento de ar. Então eu tenho aqui direcionamento desse fluxo, né? E aqui o reservatório aberto, aqui está aberto. Então aqui eu posso estar, o paciente vai inalar, e aqui é o sentido da direção do fluxo. Uso de reservatório aberto para a concentração de oxigênio liberado com tubo T, tá bem? Aqui eu tenho a FiO2 vezes o tempo de exposição. É importante também eu fazer essa relação. Aqui o efeito tóxico com oxigênio e com sua administração. Em pacientes com DPLC, a administração de altas concentrações de oxigênio eliminará o estímulo respiratório, né, a apneia, levando a apneia. Resseca a mucosa do sistema respiratório. Altas concentrações de oxigênio acima de 50% por tempo prolongado. Ocasiona alterações pulmonares, atelectasia, hemorragias e outras consequências, né? Aumenta a liberação de radicais livres, a toxicidade é maior, tá? Prejuízo do sistema respiratório pela toxicidade, diminuição do estímulo central respiratório, diminuição da motilidade ciliar, destruição do surfactante, né? Ele aumenta a tensão superficial, permitindo que ocorra uma melhora da troca gasosa, diminui a tensão superficial, né, para evitar que o alvéolo ele se feche. Reabsorção de oxigênio, isso é muito bom, né, mas a reabsorção de oxigênio, pela alta concentração de oxigênio, acaba sendo tóxico, porque você absorve demais. Ressecamento das vias aéreas, tá? Prejuízo ainda nos lactentes, né, retinopatia da prematuridade, displasia broncopulmonar, toxicidade ainda. Limite de exposição do paciente ao oxigênio, 100% apenas em 24 horas no máximo. 70% em 2 dias, 50% ou menos em 5 dias. Não restringe a suplementação de oxigênio a um paciente tóxico. Tem que ofertar oxigênio. Restrições agudas, de 12 a 24 horas. Traqueobronquite, tosse seca, redução da cavidade vital, dor substernal, diminuição das atividades mucociliares, de 24 a 36 horas. Parestesias, náuseas, vômitos, são sintomas e sinais presentes pela alta concentração de oxigênio, né? Mostrando que a toxicidade de oxigênio, realmente isso acontece.
36 a 48 horas, diminuição da complacência pulmonar, capacidade de difusão e aumento da diferença alveolar arterial de oxigênio. Você tem um uso contínuo mais prolongado, inativação do surfactante, edema alveolar para aumento da permeabilidade. Acima de 60 horas, o paciente pode evoluir para uma síndrome da angústia respiratória no adulto e até ir a óbito. Então, eu preciso ter muito cuidado. Eu posso ter aqui a oxigenoterapia domiciliar, né? Eu posso ter aqui uma máscara nasal, siliconizada, utilizado corretamente as medidas de acordo com cada caso, né? Cada região anatômica. O BiPAP, ok? Eu posso ter aqui algumas complicações de pressão e fluxo de ar. Barulho, dependendo do equipamento, é um barulho, isso incomoda, atrapalha seu sono, te deixa um pouco irritado. Dores de ouvido, náusea, seio nasal, que às vezes se incomoda. Congestão nasal, ressecamento oral, ressecamento da conjuntiva, né? Aquele vapor, aquela névoa fica encostando na conjuntiva, isso pode gerar um ressecamento, falta de sincronia, autociclagem. Então, são vários sintomas, né, que isso vai ser relatado. E como usar o oxigênio em casa ou no ambulatório, né? A gente precisa conhecer. A gente tem que ter vários tamanhos diferentes de cilindro de oxigênio, alguns mais leves, e de maneira que a gente possa ter reserva também, né? Você pode utilizar em posição sentada, deitada, você pode realizar suas atividades normais dentro de casa, desde que você tenha um acompanhamento e orientações adequadas por especialistas, né? Isso é muito importante. Faz um desenvolvimento usado em mais de 90% dos pacientes. Então, isso em outros países é muito utilizado mesmo, o serviço home care, para que o paciente possa ter uma qualidade de vida melhor em sua própria casa, né? A equipe e a família são bem treinadas, tem um serviço de apoio a isso. Medidas de segurança, sendo oxigênio inflamável, e muito importante, não permitir fumar no local, cuidado com aparelhos elétricos que podem emitir faíscas, não usar graxa ou óleo nas válvulas no manômetro de oxigênio, transportar o torpedo com cuidado, explosão, o ideal é canalizado, né? Os hospitais, na grande maioria das unidades críticas, UTI, emergência, são canalizados. Mas, em alguns casos, tem ainda os cilindros para fazer o quê? Para dar condição de uma necessidade de trocar, ter que desligar o oxigênio, bota o cilindro, enquanto fazem as modificações necessárias, né? E, então, aqui, só para vocês visualizarem na foto, o cuidado, né, do oxigênio com energia elétrica. Aqui é a foto da pessoa indo, né, passeando com oxigênio, e ele faz uso de catéter cronicamente. Aqui ainda você tem o concentrador de oxigênio, né? É uma peneira, moléculas zeloidas sintéticas. Isso faz com que você consiga puxar o ar ambiente e nessa máquina filtrar o oxigênio e isso ser transferido depois ao paciente. É um pouco caro, mas é utilizado em algumas situações, tá bom? Muito cuidado, que é dependente de energia elétrica. É forma de mais utilizada no mundo, o fluxo máximo produzido é 5 litros. Se precisar mais do que isso, ele não vai conseguir. Não realiza nebulização e não dispõe de bateria interna. Com muito cuidado na hora de falta de energia. Aqui são outros modelos mostrando que a pessoa em sua casa faz uso desse equipamento. Ele está aqui lendo, está se ocupando, né? E nesse caso aqui você tem também uma outra pessoa com um cilindro menor, que também você deve saber quanto de tempo esse cilindro vai se manter. Aqui para facilitar uma apresentação, facilitar algum comentário, alguma entrevista, é importante que o cilindro seja mais compatível. Nesse caso, uma cadeira especial, onde você pode ter também um cilindro de oxigênio dentro do carro, ok? Então você percebe que os outros países, eles têm muito investimento. Os outros países, eles têm uma cultura de investimento, de acompanhar esses pacientes desde o momento que eles saem do hospital, recebem o serviço de apoio em sua própria região e equipes multidisciplinares fazem esse atendimento, orientação à comunidade, orientação aos familiares, ajudam em dar condições de equipamentos, materiais, para que essas famílias possam ter condições de cuidar e estar também recebendo esse apoio desses profissionais no atendimento, na assistência, tá? E aqui eu vou estar comentando com vocês que ainda falta alguns modelos de custos e tudo, a forma correta de você preencher a bolsa de reservatório, isso aqui não vem ao caso,
Aqui mostrando outros modelos de bolsas com oxigênio, né? O paciente aqui, você quase não percebe, mas está fazendo uso ainda. Esse outro também faz uso de oxigenoterapia no parque. Esse aqui está conversando. Então é muito bom a gente ter essas fotos, né? Os benefícios: melhora do estado neuropsíquico, eficiência do sono, o paciente dorme melhor, tem um relaxamento melhor, sente bem, aumento da tolerância ao exercício, ele tem uma condição física de poder, as suas atividades de vida normais, eles estarem mais presentes, normalização, né, da hemoglobina, estabilização da pressão da artéria pulmonar, redução do número de internações, que é fundamental. O paciente ficar internado toda hora, não, dá o apoio em casa, junto com a equipe de home care, o paciente ele vai ter uma outra qualidade de vida. Melhora da sobrevida, melhora da qualidade de vida, e é isso que a gente quer que o paciente ele tenha isso, né? E a ventilação mecânica com pressão positiva, a gente já vai ter outros momentos, e esses outros momentos a gente vai estar falando justamente disso, de ventilação mecânica invasiva, não invasiva, e outros aspectos também que estão diretamente ligados à oxigenação. Nesse ponto, eu queria mais uma vez agradecer aqui a toda a equipe. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo lá pelo próprio Facebook, que é onde eu tenho tido muito contato com muita gente. E-mails também, vocês podem entrar em contato e pode mandar as perguntas depois para nós. Tá joia? Eu agradeço esse momento maravilhoso de estar com vocês. Espero que tenhamos outros em breve. Um grande abraço a todos e até o próximo encontro.